Comunismo, capitalismo e socialismo. Afinal, qual o significado destas expressões na vida da sociedade? Estes termos, considerados de cunho político, na verdade têm um ponto em comum: a posse do dinheiro. Começamos pelo modelo capitalista. Este movimento social e econômico começa a surgir quando a economia do continente europeu faz a transição do modelo de produção. O artesanato e o trabalho independente começam a dar lugar à produção em fábricas. É o surgimento da indústria. Isto está situado no século XVII e começa na Inglaterra. A Revolução Industrial criou uma classe de investidores que possuíam o dinheiro e os meios de produção e passaram a ser conhecidos como capitalistas. Por outro lado, a mão de obra humana que precisava ser empregada para que essas fábricas pudessem funcionar, a chamada classe trabalhadora, ou mais adiante denominada proletariado, recebia dinheiro em troca de seu esforço. Estas duas partes, distintas da cadeia produtiva nascida durante a Revolução Industrial, são a origem da discussão capital versus trabalho, que até os dias de hoje divide grande parte da sociedade. Podemos até dizer, de forma simplista, que os capitalistas são à direita, os ricos, e os trabalhadores à esquerda, os pobres. E o socialismo e o comunismo? De onde eles provêm? Qual é a sua contextualização histórica? De acordo com um artigo da Wikipédia, socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, com o método isonômico de compensação. O socialismo moderno surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Karl Marx afirmava que a luta de classes era responsável pela realidade social e que neste conflito, inevitavelmente, resultaria no socialismo através de uma revolução do proletariado, tornando-se uma fase de transição do capitalismo para um novo modelo de sociedade que não seria dividido em classes sociais hierárquicas, num modelo essencialmente comunista. A Europa havia despertado do sistema feudal absolutista após a Revolução Francesa. A hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana entre os cristãos estava sendo dividida e minada pela reforma religiosa iniciada por Martinho Lutero em 1517. O centralismo da Igreja Católica, na figura de um líder máximo mundial, o Papa, se opunha à consciência nacionalista que começava a se consolidar na Europa. O modelo monárquico, amparado pela Igreja durante séculos, não servia mais para o nível de desenvolvimento que a sociedade necessitava. Assim, com o surgimento e consolidação do protestantismo, a sociedade achou um novo caminho para se conectar com Deus. Abandonar a Igreja Católica Apostólica Romana não significava deixar de ser cristão. As questões suscitadas pela doutrina marxista são frutos da aurora de uma conscientização política e social que vinha se consolidando como novo modelo filosófico, e o papel da religião dentro desse contexto social não pode ser ignorado. No contexto desta época, a doutrina alcançava principalmente um ideal de defesa dos pobres, trabalhadores, contra a exploração de parte dos ricos, capitalistas. A expressão comunista que se aplica ao modelo refere-se ao interesse e à divisão coletiva dos resultados da atividade econômica. No entanto, essa doutrina nos alcançaria de forma polarizada em que hoje ela é vista em razão da Revolução Russa. A Revolução Russa foi um conjunto de ações, batalhas e modificações no status político da Rússia. O antigo regime monárquico, que tinha como chefe supremo o czar, foi terminado. Um dos grandes fatores de entendimento dessa mudança foi proporcionado pelo processo de industrialização que chegou até a Rússia. O país, dominado por uma aristocracia agrária, que aliada à Igreja Ortodoxa Russa, o equivalente da Apostólica Romana, mas com diferenças profundas entre si, não conseguiu resistir às necessárias mudanças sociais e econômicas que se impunham. Esta aristocracia tinha como a base de seu poder econômico na área rural, com grandes latifúndios e um enorme número de camponeses, quase escravos, dos senhores das propriedades. Junto com a industrialização, chegaram as ideias de reformas sociais, principalmente os conceitos do marxismo, que começaram a se difundir dentro da classe operária, que veio se formando junto com a industrialização do país. Entre 1905 e 1921, a Rússia foi sacudida por conflitos que culminaram com uma guerra civil, que, ao término, consolidou o poder do Partido Comunista.
No ano de 1922 foi organizado um congresso geral onde foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuja sigla era URSS. Dentro deste contexto, até a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética implantou um regime político que consolidava um poder central, principalmente através da perseguição aos opositores e completo domínio sobre a máquina do Estado. Stalin ascende ao poder em 1929 e transforma-se em ditador, de onde só sairá em 1953, após a sua morte. A trajetória de Stalin à frente da URSS foi emblemática para desenvolver a máquina que terminou a Segunda Guerra Mundial como uma das potências dominantes do mundo. Vamos fazer uma parte para reflexão sobre o tema específico, as diferenças entre socialismo e comunismo. O modelo socialista implantado a partir da tomada do capital e meios de produção dos capitalistas, entregando-os para controle coletivo, seria apenas uma etapa da revolução política e social. Uma vez extinto o conceito de propriedade privada, com a socialização dos meios de produção e os bens das atividades resultantes, distribuídos de forma igualitária entre todos, o próximo passo seria a extinção do governo. Assim, o socialismo evolui para o comunismo, onde inexiste um Estado administrador da sociedade. Percebe-se com facilidade que o modelo socialista e sua transformação em comunismo é um grande inimigo do sistema capitalista, cujo principal fundamento é a propriedade privada. Ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, estamos diante do momento da história em que Estados Unidos e União Soviética dividiram o mundo em dois blocos, capitalistas e comunistas. Temos aí a origem de uma das maiores agressões perpetradas contra a humanidade ao longo do século XX. Chegamos ao século XXI com esta polarização longe de ser resolvida e os desastres sociais que isto implica. A União Soviética terminou, então a polarização entre as duas potências terminou. Não. Da antiga União Soviética ergueu-se a atual Rússia e os Estados Unidos permanecem na mesma posição. No entanto, após os anos de 1960, começou a erguer-se uma terceira potência mundial, a China. Acirram seus interesses e conflitos geopolíticos, com consequentes resultados para a população do planeta. O conflito Estados Unidos e União Soviética é a origem de uma fase da história mundial que ficou conhecida como Guerra Fria. Essa fase da história, ela colocou em xeque a disputa de poder entre um bloco e outro e fomentou essa disputa de poder em vários conflitos levados a todos os cantos do mundo. Diretamente